Você vai assistir Entrevista Coletiva. Olá, muito boa noite. Estamos iniciando a entrevista coletiva de hoje. E hoje nós vamos ouvir uma figura, podemos assim dizer, faz parte da história do PT. Porque ele foi secretário de Assuntos Jurídicos e da Cidadania do governo do Toninho da Costa Santos, né? Saudoso Toninho. E ele voltou agora como secretário-chefe de gabinete do prefeito Demétrio Villagra. Estamos falando de Nilson Lucílio, advogado Nilson Lucílio. Doutor Nilson Lucílio, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Zé Arnaldo. Boa noite, Zezé. Boa noite. Boa noite aos espectadores da Band. Zezé de Lima, boa noite. Sua primeira pergunta ao nosso entrevistado de hoje. Boa noite, Zé. Boa noite, telespectadores. Bom, Nilson, eu vou começar com uma pergunta aqui que é uma pegadinha. Como é que tá você com o Renato Simões? Porque era água e óleo, não se misturavam. Como é que tá essa relação dos dois no governo Demétrio Villagra? O Partido dos Trabalhadores tem muitas correntes políticas. Eu não pertenço a nenhuma delas. Eu sou considerado da corrente que mais cresce no PT, que são os independentes. Eu tenho com o Renato uma relação muito amistosa, muito cordial, de companheiro de partido. Temos divergências dentro do PT, mas isso não impede que trabalhemos juntos. Renato hoje é um companheiro que está trabalhando muito no governo, tem ajudado bastante e estamos em plena sintonia. Doutor Lucílio, o senhor, essa semana o PT tomou a seguinte postura, não só o senhor, mas o Renato Simões tomou, o senhor também tomou, no sentido de criticar o GAECO, de que o GAECO estaria desvirtuando as suas atividades. Não sei se isso é bom ou ruim, se é cutucar onça com vara curta, se não é, mas enfim, o senhor poderia explicar por que é que o senhor entende que o GAECO não está agindo dentro das suas funções constitucionais? Bem, eu sou advogado há quase 30 anos em Campinas, atuo muito na Justiça e só exerci cargo público na minha vida em duas ocasiões, no governo do Toninho e agora com o prefeito Demétrio. O que as pessoas têm que entender, e me parece que isso é uma coisa que não é muito clara, é que o GAECO não é o Poder Judiciário. O GAECO é um órgão acusador, é um órgão de investigação. Então, quando se diz o GAECO denunciou alguém, o GAECO, como todo promotor, faz o papel de advogado de acusação. Ele busca a condenação. O objetivo do promotor é condenar, sempre. No caso do Demétrio, o que eu vejo é que o GAECO colocou o Demétrio dentro de um saco que o Demétrio não deveria estar. Eu li o processo criminal de ponta a ponta, todas as páginas, e não há no processo qualquer prova contra o Demétrio. Há apenas uma referência feita pelo criminoso confesso, que é o Aquino, que é um ladrão confesso, no sentido de que, no primeiro depoimento, ele nada fala sobre o Demétrio. No segundo depoimento, 4 meses depois, ele vem e, provocado por alguém que faz a pergunta a ele, diz, olha, não sei nada do vice-prefeito, mas parece que ele fazia parte também. Então, o GAECO tem que ter essa atuação, uma atuação de holofote, uma atuação política. A qualquer denúncia que chega, por mais ridícula que seja, o GAECO convoca a imprensa, faz uma entrevista coletiva. Isso não é bom para a democracia, isso é muito ruim porque ele foge da sua função. Então, essa é a crítica. Quando o senhor viu toda a atuação do GAECO em relação à cassação do mandato do Hélio de Oliveira Santos, o senhor acha que eles também foram... Porque o Hélio também disse que foi perseguido politicamente, ele disse que extrapolou, inclusive tem agora um pedido para que seja revisto o afastamento dele. Essas críticas o senhor faz ao GAECO também na atuação em relação ao prefeito cassado? E também quero acrescentar, para não deixar escapar a oportunidade, que não foi só o GAECO, a Justiça também determinou à época, injustamente ou justamente, a prisão do Demétrio Villagra. Então, teve ressonância, teve alguém que entendeu como plausível aquilo que estava dizendo o Ministério Público. Em relação à prisão decretada pela Justiça de Campinas, é preciso deixar muito claro que o Tribunal de Justiça imediatamente concedeu um habeas corpus e revogou. É aquele velho ditado de todos aqueles que trabalham na área do direito, os advogados, promotores, juízes. Sempre existe um tribunal acima para consertar os equívocos da primeira instância.
Então, o juiz de primeira instância decretou a prisão sem nenhum elemento, porque o Demétrio sequer foi convocado a prestar depoimento em qualquer momento. Estava numa viagem programada, viagem de férias, não tinha conhecimento de nada e teve a sua prisão decretada. O juiz exagerou e o Tribunal de Justiça revogou essa prisão imediatamente. Mas uma coisa que a gente viu é que esse Tribunal de Justiça, e se não me falhe a memória, esse mesmo desembargador que revogou a prisão foi o que estendeu um foro privilegiado à primeira-dama, que era secretária de gabinete, exatamente o posto que o senhor ocupa hoje, e que ninguém, nem da Justiça, entende como foi estendido esse foro, porque aliás, ele é inexplicável. Essa semana lá em Limeira, não era chefe de gabinete, mas era a primeira-dama, a ela não foi estendido nada. Mas, pois não, pode continuar. Eu estou falando, na verdade, em relação ao prefeito Demétrio. Tá. Em relação ao ex-prefeito Hélio, em relação ao chefe de gabinete... tribunal, na verdade, aqui, né? Falando que o tribunal tem decisões que muita gente não entende também. Mas, na verdade, a prisão preventiva, a prisão provisória, ela só se justifica quando há fundados indícios, fortes indícios, de que a pessoa investigada, se mantida em liberdade, poderia atrapalhar a investigação, poderia interferir de forma decisiva. Não era o caso do Demétrio, que nunca interferiu em nada, não há qualquer tipo de gravação em relação a isso, não há qualquer tipo de evidência disso. Pelo contrário, sempre permitiu que a Justiça atuasse de maneira transparente. Então, o entendimento que eu tenho a respeito disso é que, na Justiça, o Demétrio tem vencido sucessivamente. No Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça, que é um tribunal de segunda instância, que é um tribunal cujas decisões são sempre mais criteriosas, o Demétrio tem ganho sempre. Em relação à investigação do Ministério Público, como você me pergunta, em relação ao Hélio, eu não desqualifico a investigação do Ministério Público. O que eu digo é que o Ministério Público, em relação ao Demétrio, tem uma postura de perseguição. Não teve em relação ao Hélio, tem em relação ao Demétrio. O tempo todo, os promotores vão para a imprensa, notificam a Câmara, interferem o tempo todo na administração pública. Se baseiam em depoimentos sem qualquer tipo de comprovação, quer dizer, pessoas demitidas da administração dizem que, olha, aconteceu tal fato, mas enquanto estava lá ninguém falou nada. O Ministério Público dá aval a isso. Então, isso é muito ruim. Isso atrapalha muito a administração da cidade, atrapalha muito a condução da investigação da própria comissão processante. O Ministério Público coloca em xeque a liberdade, a lisura dos vereadores, no momento que ele abre suspeita de que vereadores estariam negociando votos ou cargos. Isso é muito ruim. Nesse caso, não foram os próprios vereadores, a gente está falando da Leonice da Paz, ela que foi procurar o Ministério Público para dizer que estava tendo uma pressão por parte do prefeito, no encontro que eles tiveram, dizendo que ia governar com mão pesada. Quer dizer, como que você pode não ouvir as pessoas, assim? Não é parte da função do Ministério Público, se eu procurar ele me ouvir? Eu, como chefe de gabinete, e tenho certeza que o prefeito Demétrio não tem conhecimento, não tenho conhecimento de qualquer vereador que tenha indicado qualquer cargo de assessor na prefeitura. A vereadora Leonice reconhece que no governo Hélio ela teria indicado pessoas para o governo. Ao que me parece, ela, mais uma vez, está confessando uma atitude, um ato ilícito. Ela diz, olha, no governo Hélio eu tinha cargos de assessoria negociado com o Hélio, não com o Demétrio. Nós chegamos no governo no dia 5 de setembro. Fizemos uma avaliação de todo o quadro de assessores. Tínhamos, naquela ocasião, 480 assessores comissionados na prefeitura. São cargos de livre nomeação. Não tínhamos conhecimento, eu não tenho conhecimento se as indicações são feitas por vereadores ou não. Eu desconheço isso. Exoneramos aqueles que entendemos que não interessam para a administração da cidade. O critério foi técnico, não teve critério político. Agora, a vereadora confessa que ela indicou no governo Hélio. Vocês pretendem processá-la? Moveu alguma ação? Porque ela foi à imprensa, ela deu entrevista para mim e para o Zé no jornal Gente, falou textualmente que ela foi constrangida pelo prefeito. Não só falou também para o Renato Simões, que estava conosco no ar também no telefone, os dois estavam no telefone, e ela disse que são pessoas humildes, que ela indicou, e que não sabe também como, que o Demétrio ficou sabendo que eles eram indicados por ela. Até eu fiquei curioso, falei, será que tem alguém que ganha para ficar controlando ali? Zé perguntou mas tem alguém que fica controlando isso aí. E, na verdade, eles foram demitidos, assim, aqueles indicados por ela foram demitidos.
Não foram demitidos porque foram indicados por ela. Foram demitidos porque não interessa a administração do nosso governo manter aquelas pessoas. Não tem nenhuma relação com a vereadora Leonice. E cá para nós, em matéria de compra de votos, a vereadora já foi até condenada por isso pela Justiça. Ela é especialista no assunto, não é? E com relação Mas vai ter alguma ação por parte da administração em relação a ela? Em relação à administração pública, não, porque, na verdade, o que ela diz, ela reproduz, segundo ela, uma conversa que o prefeito Demétrio nega que existiu nesses termos. De fato, ele disse que encontrou com a vereadora no aeroporto, mas em nenhum momento disse a ela que exoneraria alguém, que faria qualquer coisa. O prefeito Demétrio certamente vai tomar as medidas cabíveis. Seu Nilson, e com relação às denúncias do ex-presidente da SEASA, né? O Nivaldo Doro, ele também disse que houve uma reunião na casa do vereador Sebastião dos Santos e que antes disso houve uma reunião. E nessa reunião o Demétrio disse, olha, infelizmente veio lá de cima, falou até da Rádio Bandeirantes mesmo isso. E também aqui nesse programa. A decisão veio lá de cima, infelizmente, o senhor está fora, porque nós vamos colocar alguém que seja do PMDB, mais afinado conosco aqui. O senhor está fora. Com a nova direção, com a nova executiva do PMDB. Ele entende que isso aí também é uma interferência, né, uma troca de favores para poder ganhar votos numa eventual votação agora para cassação ou não. O que o senhor poderia dizer do testemunho de Nivaldo Doro, também chegado ao GAECO? Eu considero que o Nivaldo Doro mentiu no GAECO, mentiu descaradamente. Primeiro, no dia que ele foi demitido, informado da demissão dele no SEASA, na prefeitura, a conversa com o Nivaldo ocorreu na minha presença e do secretário de comunicação, Otávio Antunes, e essa conversa não demorou mais do que 5 minutos. O prefeito Demétrio disse ao Nivaldo que ele iria trocar a direção da SEASA e colocaria na direção da SEASA pessoas de natureza, caráter, que tivessem um perfil técnico. E que o Nivaldo não tinha isso. O Nivaldo, é bom lembrar, que ele foi colocado na SEASA pelo prefeito Hélio. O Nivaldo era aliado do prefeito Hélio, nunca foi aliado do nosso governo. O Nivaldo foi muito próximo da ex-chefe de gabinete, do ex-secretário de Segurança e de Assuntos Jurídicos do governo do Hélio, Carlos Henrique Pinto, tendo inclusive até acompanhado o Carlos Henrique no GAECO nos depoimentos dele. Essa história que o Nivaldo conta não tem nenhum fundamento. Ele diz, por exemplo, eu vi ontem na imprensa, que ele disse que teria havido uma reunião na casa do vereador Sebastião dos Santos, que eu teria participado dessa reunião. Eu sequer sei onde mora o vereador Sebastião dos Santos, nunca estive na casa dele, nunca conversei com o vereador na casa dele. Não houve, por parte do PMDB, seja de Campinas, seja nacional, qualquer tipo de pedido de demissão do Nivaldo Doro. Eu considero que o Nivaldo está se dando uma importância que ele não tem. Michel Temer nem conhece Nivaldo Doro, nem sabe quem é. Então, ele está fazendo um jogo político. Ele está muito ressentido, porque perdeu o cargo nunca foi dele. É natural que, quando se muda governo, se muda em cargos. Eu mesmo era chefe de gabinete do Demétrio. No dia que o Pedro Serafim chegou à prefeitura, eu apresentei a ele a minha exoneração e considero muito natural que ele mude. É muito Agora, senhor Nilson, correto isso. O senhor falou que a SEASA ia mudar. Vou deixar essa pergunta para o senhor responder depois, mas eu vou fazer lá já. O SEASA ia mudar porque o Demétrio queria um técnico. Entretanto, apesar da pressa em colocar um técnico, ele colocou interinamente, está lá até hoje, o secretário de comunicação, o Otávio Antunes. Quer dizer, que pressa, por que tanta pressa em mudar para colocar um técnico, se esse técnico não existe, está lá o Otávio Antunes até hoje? O senhor vai responder depois do intervalo aqui na entrevista coletiva. Estamos de volta entrevistando hoje o secretário-chefe de gabinete da Prefeitura de Campinas, doutor Nilson Lucílio. E a pergunta que ficou no bloco anterior: por que tinha tanta pressa Demétrio Villagra em destituir Nivaldo Doro para colocar um técnico, se até hoje ele não colocou e colocou lá interinamente o diretor, o secretário de comunicação, diretor de comunicação, o Otávio Antunes? E aí? Bem, a SEASA é uma sociedade de economia mista. Não se muda a diretoria dela mediante nomeação no diário oficial. A mudança da diretoria da SEASA é feita mediante a convocação do Conselho de Acionistas, da Assembleia de Acionistas,
que demora no mínimo 8 dias para ser feita, e isso demanda algum tempo. Nós já temos, desde o primeiro momento, quando decidimos mudar a presidência da diretoria do SEASA, não só a presidência, mas uma da diretoria também administrativa e financeira, os nomes que comporão a nova direção. São eles? E que serão brevemente anunciados. E essa mudança não foi feita ainda porque essas pessoas têm que se desincompatibilizar do trabalho que estão exercendo atualmente, tem um período para isso, para assumir a SEASA. São do PMDB ou não? Não, não são do PMDB. São quadros técnicos, não tem nenhuma ligação com o PMDB. Por que se colocar o secretário de Comunicação, Otávio Antunes, interinamente? Para que a gente tivesse um diagnóstico da situação da SEASA e pudéssemos verificar qual era a real situação da empresa, o que estava acontecendo, como estava e tudo mais. Só um segundinho. Se o Demétrio acha que tem que ser um técnico, e eu concordo com ele, por que ele aceitou, ele que não é técnico, aceitou ser presidente da SEASA? O Demétrio, para quem não lembra, desde 2001 trabalha no SEASA. Quando o Toninho foi eleito prefeito, o Demétrio assumiu um cargo de assessor no SEASA e, nesse período todo, ele assessorou o presidente Mário Viral e especializou na questão de alimentos. O Demétrio presidiu o Banco de Alimentos, foi o gerente desse projeto, que é nacionalmente conhecido. Então, o Demétrio, desde 2001, foi se especializando, se aperfeiçoando, adquirindo experiência, e só em 2009 é que assumiu a presidência da SEASA. Então, o Demétrio é um especialista na área de abastecimento, sim. Ô, Nilson, mas você acha que seria possível o Nivaldo Doro, em tão pouco tempo, porque ele ficou lá há pouco tempo, né, fazer algum estrago? Porque antes dele era o Demétrio. Precisa desse diagnóstico? Qualquer mudança de diretoria de empresas é necessário que se faça um diagnóstico, que se entregue para o novo administrador a empresa numa situação bem clara, transparente, com um relatório de atividades, o que está acontecendo, qual que é a situação financeira dela, qual que é a situação de funcionários, de permissionários. Então, esse trabalho está sendo feito e será entregue ao novo administrador assim que o Conselho de Administração definir quem será. Então, é necessário, é sempre importantíssimo. Em qualquer empresa, seja ela pública ou privada, no caso do SEASA, a SEASA é uma empresa de economia mista que se rege pela lei das SAs. Então, é uma empresa, na verdade, uma estatal, mas regida pelo regime jurídico privado. É necessário sempre, qualquer empresa faz isso. Tá, olha, bom, gente, nós temos que falar um pouco dos projetos que estão em cima da mesa do secretário, porque ele toma conta dessa parte de projetos também. O que nós temos em cima da sua mesa, Nilson, para Campinas, para chegar rapidamente aí na Câmara e para a gente melhorar Campinas? Nós temos, em primeiro lugar, que é uma questão de prioridade para a cidade, a questão das macrozonas. Pouca gente conhece essa questão a fundo. As macrozonas, na verdade, representam a divisão da cidade em regiões e é o planejamento estratégico para que a cidade cresça de forma ordenada nos próximos, pelo menos, 30 anos. Então, esses projetos estão conosco na Prefeitura, nós estamos agendando as audiências públicas, conversando com os setores interessados, seja de moradores, institucionais, empreendedores imobiliários, empresas que têm interesse em instalar em Campinas, para que se tenha um projeto a ser remetido à Câmara de macrozonas que atenda aos interesses da cidade. Temos ainda conosco na Câmara, na Prefeitura, um projeto que já vem desde o primeiro momento que o prefeito Demétrio assumiu, que é a criação da Procuradoria Municipal, Procuradoria Jurídica. Essa Procuradoria está prevista na Lei Orgânica do Município desde 1990 e até hoje não foi criada ainda. Nessa semana nós demos o primeiro passo para criar a Procuradoria quando desvinculamos o PROCON da Secretaria de Assuntos Jurídicos. Porque com a criação da Procuradoria Jurídica, a Secretaria de Assuntos Jurídicos deixa de existir. Não haverá mais secretário de Assuntos Jurídicos. O procurador geral da Prefeitura será um procurador de carreira, que será escolhido pelo prefeito, mas um procurador concursado de carreira dos quadros da administração pública. E deixa de existir o cargo comissionado do secretário de Assuntos Jurídicos, que pode ser alguém dos quadros externos da Prefeitura. Em função dessa criação, remanejamos, num primeiro momento, o PROCON para o gabinete do prefeito.
Mas a ideia, em relação ao PROCON, é transformá-lo numa fundação independente do poder público, uma fundação autônoma que tem independência para atuar na defesa do consumidor. Esses dois projetos me parecem muito importantes para a cidade. Quando o senhor acha que isso vai, por exemplo, o PROCON realmente é importantíssimo e transformá-lo numa fundação, dar essa independência, vai ser uma coisa muito boa. Quando o senhor acha que isso daí vai virar realidade? Eu calculo que se tiver empenho da administração e da nossa parte há esse empenho, se as questões políticas em Campinas se estabilizarem, eu imagino que no começo de 2012 nós teremos a formatação desta fundação, que é instituída por Escritura Pública, junto com o Ministério Público de Fundações, e deve, no começo de 2012, isso estar encaminhado. Uma outra questão muito importante e que tem tomado muito nosso tempo é a questão das obras e empreendimentos imobiliários, dos embargos que existem. Nós temos 10 mil unidades em Campinas que estão embargadas, seja pela Justiça, seja pela própria Prefeitura, porque foram obras que foram aprovadas no governo do prefeito Hélio, sem que fosse observada a legislação em vigor. Obras que faltava infraestrutura, que não se fez o projeto viário corretamente e foram aprovados os empreendimentos. Verificou-se posteriormente que essas obras estavam irregulares. E aí o que nós fizemos, tomou muito nosso tempo isso, foi chamar essas empresas e firmar com elas termos de ajuste de conduta, os TACs, no sentido de que elas deveriam fazer as obras de infraestrutura para garantir que as pessoas que compraram, muitas delas, a maioria delas, empreendendo o dinheiro poupado a vida toda, tivesse a garantia de entrega de suas casas. E esse trabalho foi concluído agora em relação a essas empresas, firmados os TACs, que totalizaram mais de 50 milhões de reais em obras que as empresas deverão fazer em Campinas, e foram encaminhados ao Ministério Público. Estamos aguardando agora a liberação do Ministério Público, deverá ocorrer nos próximos dias. Esses 50 milhões, pelo menos pelo número, me parece que são aqueles apartamentos do Jambeiro. É Jambeiro, tem muita coisa. Mas eu queria saber do Extra ali, que vive, né? Era para ser inaugurado, mas depois parou, também está também nessa situação, esperando que obras públicas, obras particulares sejam feitas. Como é que está a situação do Extra? Em relação à questão dos imóveis, dos apartamentos, não são apenas Jambeiro. Tem vários locais de Campinas que têm obras que foram feitas dessa forma, irregulares, e que nós estamos consertando agora. Também existem obras até do projeto Minha Casa Minha Vida, que estão nessa situação que nós estamos regulamentando. Em relação à abertura e regularização do supermercado Extra, que fica ali no entroncamento da Dom Pedro com a rodovia Mogi-Mirim, a obra está pronta, a obra do supermercado, mas falta a finalização das obras viárias e do parcelamento do solo, que é uma questão mais secundária. Mas a questão mais relevante ali, nos parece que é a questão do acesso e saída ali daquele empreendimento, daquele supermercado. Nós estamos conversando com a direção do supermercado Extra, o Grupo Pão de Açúcar, e eles têm sido muito sensíveis no sentido de que eles têm interesse em abrir o supermercado, são 600 vagas de emprego direto e estão dispostos a fazer as obras viárias, pelo menos nesse momento estabelecer obras viárias emergenciais e no segundo momento fazer as obras completas, para que se possa abrir aquele empreendimento e gerar emprego e que não fique aquela obra parada, mais uma obra parada em Campinas. Nilson, uma coisa que eu ouvi aí do setor imobiliário, construção civil, uma crítica diz que a legislação de Campinas é uma legislação muito ferrenha, que exige muita coisa e que a legislação tem que flexibilizar. Escuta, mas em grande parte essas exigências não são exigências federais? As contrapartidas, sabe? Como que é possível flexibilizar? Para qualquer empreendimento imobiliário de grande porte, é necessário uma série de requisitos para que se tenha condições de que essa habitação, de que esse empreendimento tenha condição de absorver, né? De absorver trânsito, de absorver esgoto, água, quer dizer, tudo isso. Nós temos, por exemplo, vários projetos na prefeitura em andamento de loteamentos que são fora da cidade. São loteamentos em área que vão virar área urbana com essas macrozonas. É preciso fazer uma avenida para chegar nesses loteamentos.
essa avenida não pode ser feita pelo poder público. Por quê? Porque o interesse daquele loteamento é do empreendedor. Ele tem que levar as pessoas para lá. Então, quer dizer, se faz um loteamento, digamos ali, próximo a Barão Geraldo, próximo a Souzas, e não tem a estrada que chega até lá, a rodovia, a avenida, é evidente que quem tem que fazer aquilo é o empreendedor imobiliário. Houve e muitas muitas vezes que ele não fazia, né? Que não havia existia legislação sobre essa isso. legislação, né? Não havia. Quer dizer, Olha, aliás, houve sobrava um tempo, tudo para o município. Houve um tempo de alguns meses atrás em que o município também abria mão de tudo isso, sabe lá Deus por quê. Uma pergunta, com a sua chegada, eu estou vendo o senhor falar com desenvoltura sobre esses casos todos aí, a pasta de urbanismo na do Iabico ficou um pouco esvaziada com esse trabalho que o senhor está fazendo? Não, o secretário Iabico tem feito um trabalho excelente. Ele, na verdade, é o grande comandante dessas negociações com as empresas. Quem tem feito toda a negociação com as empresas tem sido o secretário Iabico, que tem tido uma desenvoltura, tem um trabalho muito correto, um trabalho que é exemplar. Tenho que fazer justiça ao secretário Iabico, ao secretário André Laubstein, ao secretário Caria e ao secretário Alair Godoy. Eles têm conduzido isso com muita propriedade, com muita correção. Então, devemos a eles isso. Dá para o senhor falar, para fechar o programa, toda vez que surge, que alguém quer dar uma notícia nova, e essa foi o Demétrio que deu, o pessoal da empresa, a construtora, vai construir algo grandioso lá no terreno do Cortume. Depois some do noticiário. Que notícia o senhor nos dá? Olha, Campinas tem muitos projetos. Campinas é uma cidade que tem uma vocação para tecnologia muito grande, tem uma vocação de empreendimento muito grande. Nós temos muitos projetos na prefeitura, muitos. Se destacasse apenas um deles, faria esse o senhor tem conhecimento Foxconn está vindo para cá? Foxconn está em negociação com a prefeitura. Cortume também, o senhor também não está botando na mesa aqui. Na área do Cortume Cantúzio, tem um empreendimento imobiliário muito grande que está em análise da prefeitura. Na área da região do Campo Grande, tem um empreendimento imobiliário muito grande, tá? Tem um shopping e logo após a Bandeirantes, tem um empreendimento imobiliário muito grande que também está em análise da prefeitura. Tem muitas coisas em análise da prefeitura. Então não dá para destacar um porque seria injustiça com os demais. Bom, quero agradecer a presença do advogado Nilson Nucílio, atual secretário-chefe de gabinete do município de Campinas. Muito obrigado pela participação aqui na entrevista coletiva. Eu agradeço e permaneço sempre à disposição de vocês da imprensa para qualquer tipo de esclarecimento. Zé, obrigado. Zé, Nilson, obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. No próximo domingo, a entrevista coletiva estará de volta. Muito obrigado. Boa semana. Até lá.